Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações do Musset, quadro onde eu junto diferentes assuntos para você ganhar tempo e ficar bem informado sobre o que acontece no Santos. Eu vou falar aqui bastidores de Bilal Brahimi, do anúncio, de como tem sido o dia a dia dele, a barreira do idioma, se ele lida bem com a zoeira e o significado do nome dele aqui no Brasil. Vou falar sobre uma preocupação do Santos com o Roleiser e de renovações importantes de promessas da base que o Santos tem conseguido efetivar. Antes, porém, eu peço para que você se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos sem se inscrever, então é tão rápido, é só apertar o botão e você me ajuda muito. Atingimos 50 mil, eu sigo sonhando alto, rumo à placa de 100 mil inscritos aqui no YouTube. Você é inscrito ou não, curta, comente, dê o hype e ative as notificações para não perder nada. E você também pode se tornar membro do canal para ter vídeos e lives exclusivos, informações também na aba Comunidades e até um grupo no WhatsApp comigo. Beleza? Agora indo para as informações, eu começo com Bilal Brahimi. O Santos finalmente anunciou o jogador. O anúncio foi realizado às 13h, da tarde desta quarta-feira, depois de 2 semanas de Bilal Brahimi no Brasil. Eu contei para vocês sobre o trâmite burocrático de um estrangeiro fora do Mercosul, com dupla nacionalidade, Ministério da Justiça, visto trabalhista, passaporte, tudo muito chato e complexo. Mas finalmente o Bilal Brahimi, já com o passaporte em mãos, foi anunciado pelo Santos. O Santos faria um anúncio simples. O Santos contrata vídeo de lances e acabou. Mas como ganhou do São Paulo, essa semana está um pouco mais tranquila, o Santos optou pelo anúncio utilizando aquele quadro Detetive Virtual do Fantástico com Tadeu Schmidt, mas não fez nenhuma relação de cunho sexual com o nome dele, inclusive anunciou apenas como Brahimi, sem utilização do Bilal. É uma questão mais institucional, né, de não usar isso, pode virar conta depois. O Santos entendeu que dá para fazer uma piada ou outra, mas com muito cuidado. Se ele estrear, jogar bem, imagino que as redes sociais do Santos vão abordar isso em algum momento, mas por enquanto ele é o Brahimi. O jogador deve ser apresentado nos próximos dias e, a depender da evolução dos times, pode até ser relacionado para o jogo contra o Bragantino, no mais tardar talvez contra o Grêmio na próxima semana. Ele vem de uma inatividade grande, mas tem treinado bem, está muito motivado. Mas o que eu quero falar mais neste assunto de atualizações é bastidor, de como ele tem lidado com os companheiros e de um assunto que eu dei muita risada hoje. Porque o Santos anuncia ele como Brahimi, né? Tranquilo e tal. Ele vai e faz o anúncio dele. O Santos foi e mostrou como anunciaria. Aí ele falou, legal, esse aqui é o meu. E mostrou a edição que fez utilizando a excelente canção Incendeia, de MC Kevin ou Chris. Toma tapa na raba de 4 e só maltrata. Uma excelente música, né? Ele não sabia o significado, pelo menos foi o que ele disse, mas eu acho que ele está entrando na brincadeira. A pose que ele faz para as fotos, a música que ele utilizou, mas ele disse lá no Santos que era uma música de uma batida boa, porque o pessoal do clube chegou para ele e falou, cara, você sabe que essa música fala de putaria, né? Não, tá tudo bem, gostei da batida. E foi o vídeo que ele utilizou, chegada de helicóptero em Santos, mostra ali túnel, praia, um edifício chamado Santos, uma placa de mussarela fatiada, e depois aparece o Bilal Brahimi treinando finalmente no CT Pelé, já vestido de Santos. Então tem esse bastidor do anúncio curioso que eu dei muita risada, e também de como ele tem se relacionado com os companheiros pela barreira do idioma. Bilal Brahimi, ele é franco-argelino, França, Argélia, o idioma natural dele é o francês, mas ele jogou alguns bons anos no início da carreira no Middlesbrough, então ele fala um inglês legal, jogou na Bélgica, onde ele teve ali contato com outros idiomas, e o português é muito básico. Ele jogou no Leixões de Portugal na base, mas é um português muito tranquilo, tem tentado aprender, se esforçado, mas é um português básico, então aí no dia a dia é a linguagem da bola. Quem entende de inglês, os funcionários, alguns jogadores conversam melhor com ele. Lua Pérez, por ter jogado no Olympique de Marseille, arranha um pouco no francês. E essa zoeira do Bilal, ele soube antes de chegar aqui. Quando sai a notícia, ele começa a ver um monte de emojis e nomes, pesquisa, pergunta, e o próprio Santos fala pra ele, cara, Bilal significa pênis aqui, né? E ele dá muita risada, entra na brincadeira, porque ele poderia falar, pô, não gosto, chegando agora, país novo, né?
Então não quero isso. Mas a princípio tá tudo bem, a gente espera pela apresentação dele para que ele comente sobre o assunto. E aí tem uma outra coisa do dia a dia que eu achei muito engraçado, que é o Tiquinho Soares, pelo que me contaram, tem imitado o Ítalo Senna falando sobre o Bilal. Ele fica assim, Bilalzinho! O dia inteiro. Minha imitação não foi muito boa, né? Mas acho que vocês conhecem o Ítalo Senna, ele é muito bom. E o Tiquinho é um dos que entrou na zoeira, mas o Neymar já tinha entrado. Eles têm conversado sobre isso, ele tem aprendido melhor o português, tem treinado bem. Então, muito em breve, o Bilal Brahimi finalmente estará à disposição do Santos. Essa expectativa, pelo nome, pelas piadas, pelo anúncio, fazem com que muitos estejam ansiosos, né, para vê-lo em campo. E agora falta ele jogar. Ele é um cara, a princípio, que vem para compor elenco, né? Não é um grande investimento. O Santos não está fazendo uma enorme aposta nele, mas avaliou ele via scout por um mês e entende que ele tem condições de ajudar bastante o Santos. Então, Bilal Brahimi, sim, aqui vai ser Bilal Brahimi. Tá finalmente anunciado, em breve vai poder jogar pelo Santos. Esse é o primeiro assunto. O segundo que eu quero falar é sobre o Roleiser. Não se preocupem tanto, mas o Santos está tendo sim um cuidado especial com o Roleiser, porque ele está com uma dor no joelho, um desconforto no joelho. Não tem lesão, mas ele sofreu uma pancada, ele sente um incômodo, então ele está fazendo um fortalecimento enquanto treina normalmente. E esse é um outro bastidor, uma outra informação, o Vojvoda valoriza muito quem treina. Então, quem treina durante toda a semana tem mais chance de jogar. Foi assim com o Igor Vinícius em relação ao Mike contra o Atlético Mineiro. Ele não gosta de escalar jogador que perde treino. Então, diante desse contexto e desse incômodo, o Roleiser às vezes sai durante o treino. Tipo assim, isso aqui de finalização ele evita, uma bola parada talvez ele segure um pouco, para não desgastar diante do desfalque do Neymar, né? Sem Neymar, o Roleiser é o substituto natural. Se o Roleiser também ficar fora, passa a ser um problema ainda maior para o Santos. Então o Santos cuida desse joelho do Roleiser como se fosse um cristal. Não tem lesão, mas tem dor. E o Santos tem feito esse tratamento, esse trabalho individualizado com o Roleiser. Então não estranhe se ele sair no decorrer do jogo contra o Bragantino, se ele sair do decorrer do jogo contra o Grêmio. A expectativa é que ele seja titular nos 2 jogos, mas existe esse incômodo que o Santos está tratando para que ele deixe de ter, que possa fazer todos os treinos e todos os jogos. Já aproveitando para dizer que ele apenas teve cãibra contra o São Paulo, tá? Não teve nada, não tem nem nada a ver com o joelho, nem nenhuma lesão muscular. Muitos ainda me perguntam, já publiquei isso nas minhas redes, falei aqui no meu vídeo, mas, repito, o Rosé não teve nenhum problema contra o São Paulo, está à disposição inicialmente contra o Bragantino, mas tem sim esse incômodo no joelho que é uma preocupação, uma cautela. Vamos ver como isso pode ter algum impacto nos próximos jogos ou nos próximos treinos. O último assunto desse vídeo é a renovação de jogadores importantes da base do Santos. Vou falar de 2 casos, tá? Que estão renovando, já renovaram. E depois, se vocês quiserem, digam aqui nos comentários que eu posso trazer mais informações de outras renovações, talvez jogadores que vocês nem conheçam tão bem. Mas dentre esses conhecidos do contexto profissional, o Santos está renovando com o goleiro João Pedro, 17 anos, que é visto como um grande talento do Santos. Ele perdeu a mãe recentemente, por isso que ele foi relacionado para o jogo do Campeonato Brasileiro como uma espécie de homenagem. Mas ele está teoricamente atrás do Brazão, Diógenes e do João Fernandes. Mas o João Pedro está renovando, recebendo um merecido reajuste salarial, porque ele está inserido no contexto do profissional. É um goleiro visto como muito, muito, muito promissor. Além dele, o que para mim é um excelente lateral esquerdo, Vinícius Lira, também está renovando. Esse já acertou a renovação, apareceu até no bid, contrato até 2028 com possibilidade de extensão até 2030. Eu perguntei por que não um contrato direto até 30, me falaram que para aumentar a multa teria que aumentar salário, então o Santos deu um considerável reajuste, mas deixou essa segunda renovação pendente. E a fonte até me disse, cara, eu acho muito difícil que ele chegue em 2028 no Santos, porque ele é muito bom. As equipes da Europa já sabem disso. Mas hoje ele está em terceiro, né, numa linha de hierarquia. Escobar titular, Souza reserva. E vem o Vinícius Lira, que está fazendo essa transição sub-20 profissional. Eu acho o Lira muito bom, tem um futuro lindo pela frente, assim como o Souza. Ambos têm contrato renovado. O Souza até pode ganhar uma valorização nos próximos meses ou semanas, assim como Bom Tempo, porque já estão atingindo outro patamar no elenco. Mas fato é que Vinícius Lira era tratado no Santos como a renovação mais difícil, porque ele é um cara que tem potencial para estar no profissional, mas ainda não está
que tem alguma insegurança, pô, podia estar jogando, será que não é melhor sair? Então o Santos comemora essa renovação do Vinícius Lira, se aumenta a multa, aumenta o tempo do contrato, mesma coisa com o João Pedro, e outras renovações estão rolando. O Mendes da base, o Isaac assinou contrato de formação, o goleiro Arthur assinou recentemente, eu até tenho uma lista de várias renovações que estão pintando, deixa eu abrir para vocês. Vinícius Rocha também renovou, assinou o primeiro contrato profissional. Então tem várias renovações ocorrendo, tanto de contrato profissional quanto de primeiro contrato ali de formação, como é o do jogador Inácio, que é do Sub-15, que já foi convocado para a seleção argentina Sub-15. Então o Santos está atento para não correr o risco de perder jogadores de graça, coisa que já aconteceu na história recente do Santos, de graça ou por muito pouco, pelo término do contrato. Foi assim com o Alberto, Carlos Jorge, Cittadini, tem um monte de casos recentes. Então o Santos afirma e entende que neste momento não tem nenhuma insegurança jurídica, não tem nenhum contrato desses talentos que estejam perto de terminar para o Santos correr o risco de vender barato ou perder de graça. Então finalmente o Santos acertou esse processo em transição base profissional, né? Os departamentos trabalhando juntos. Eu acho que é uma boa notícia. Renovação do Lira, renovação do João Pedro, outros vários contratos foram renovados recentemente, Arthur, João Ananias, João Alencar, enfim. Natson, tem vários outros casos. Finalmente o Santos olhando para essa questão com carinho e se resguardando de possíveis saídas baratas ou de graça. Se vocês gostarem, posso fazer num próximo atualizações essa lista completa das renovações, os que ainda estão pendentes, alguma coisa que o Santos ainda tenha que fazer. Beleza? Mais uma atualizações do Musset entregue. Obrigado a quem assistiu até aqui. Reforço o pedido para que você se inscreva no canal e até o próximo vídeo.